Oi, Fink. Oi, Bianca. Oi, Thaís. Oi, Isa. Oi, tudo bem? Tudo bom? E você? Tô bem. Então, tá bom. Oi, Rafa. Oi, Tawane. Tô morto. Oi, bom dia. Tô morto. Como você tá sobrevivendo Ai, sem tumultuar o mundo do São Domingos? Tá tumultuando tua casa, né? tô. Olha lá, certeza. Ai. Oi, Fer. Oi, Cássia. Oi. Oi, Isa. Oi, Bruno. Oi, Murilo. Oi, Luiz. Fala aí pra mim, deu pra dar uma descansada aí nas férias ou não? É, mais ou menos. Mais ou menos. Essas férias não tiveram cara de férias, né? Todo mundo trancafiado. Nossa, que férias mais podres. As férias mais podres da vida. Com certeza. Ah lá. Estranho, né, gente? Mas se a gente parar pra pensar, ó, nós já estamos. Chico fazendo tumulto aqui. Nós já estamos em agosto, meu povo. Dá pra acreditar? Pois é. Chegamos. Praticamente metade do ano em casa. Que absurdo, né, gente? Nós não Você tivemos. acha que volta? Ai, tá. Olha, a minha cidade, aqui em Arapongas, tá cada dia pior. Ai, Na segunda-feira nós tivemos 10 mortos. Ontem, quarta, tivemos 6 mortos. E aqui já tá batendo, tipo,
Todo dia tem 100 e tantos contaminados, entendeu? Eu Meu acho que Deus, tá nós vamos pesado ficar... mesmo, credo. Hã? Tá pesado aí mesmo, credo. Tá. E ontem, inclusive, eu estava dando aula de máscara, porque eu perdi o paladar. Mas aí eu fui no médico e ele falou que era por conta da amidalite, né? Hoje, como eu tô melhor da dor de garganta, eu já tô achando realmente que não é nada mesmo. Uhum. Quarta-feira eu tava num cagacinho de estar com Covid. Mas, pelo jeito, era questão da amidalite mesmo. Eu acho que nós vamos passar aí mais uns 3 meses com um número de contaminação muito alto. É o que Nós, eu também acho. aí em Mauá, em Faxinal, como é que tá, como é que estão os casos? Tá com, acho que 50 casos, só que daí é só 19 que ainda não foram curados. Entendi, 19 que estão com doença mesmo, nenhum morto. Aqui, pelo entendi. menos, em Faxinal, não sei. Em Mauá não morreu ninguém? Não. Oh, Ontem que beleza. saiu um vídeo de uma mulher reclamando que o povo do postinho não tava. Tipo, ela foi lá 2 vezes e Ah, não fizeram fazer o teste de Covid. Ela teve que pagar lá em Telêmaco Borba e era. é, olha lá. Uhum. Isso que é um dos nossos problemas também, né, gente? Nós estamos com uma testagem muito baixa, né? E os países que retomaram as aulas são países que estão fazendo testagem em massa, né? Isso é importantíssimo para a retomada das aulas. Vamos ver aí como é que vai ser. Aqui em Arapongas, pelo menos, eles falavam da retomada das aulas em setembro. Agora já falam da retomada em outubro. Só que Hum, a gente vai indo nessa, né? Esperando mês a mês aí para ver como é que vai ser. O Rio de Janeiro, não sei se vocês acompanharam, que as escolas particulares já tinham a liberação para voltar na segunda-feira. Ontem, o Poder Judiciário proibiu a retomada das aulas. nossa. Então, não sei, né, gente? Vamos ver como tudo isso vai se dar. Meus queridos, de qualquer forma, ó, estou aqui, estou com saudade de vocês, mas também estou feliz, pelo menos, da gente voltar dessa maneira, né? Espero que vocês voltem aí para esse segundo semestre com mais gás e entendendo que é isso aí que nós temos por um bom tempo ainda, então vamos aproveitar da melhor maneira possível. Antes de dar continuidade ao nosso conteúdo, eu queria fazer o caminho histórico com vocês que nós fizemos até aqui. Para vocês poderem. Tá, agora eu liguei o microfone, tá? Se vocês precisarem falar, conversem comigo pelo chat. Depois eu abro o microfone de vocês de novo. Galera, quando nós começamos o ano, tá? Nós começamos estudando, primeiro, o que é história, qual que é o objeto de estudo da história, que é o homem no seu tempo, tá? Falamos a respeito das teorias da história. Beleza. Visto isso, nós começamos a estudar a presença do homem no planeta. E claro que a gente, dentro da história, só consegue falar da presença do homem no planeta a partir de documentos. Podem ser vestígios materiais, né? Vestígios arqueológicos. Então, nós começamos lá na pré-história. A presença humana no planeta lá na pré-história. Então, nós passamos, né, pelo Paleolítico, pelo Neolítico e pela Idade dos Metais. Acompanhamos esse processo de evolução do homem dentro do mais longo período da história da humanidade, que nós chamamos de pré-história. A partir do surgimento das comunidades
a partir da possibilidade da sedentarização humana, e o que tornou a sedentarização possível? A Revolução Agrícola, a chamada Revolução Neolítica, certo? A partir desse processo de sedentarização, nós temos uma complexificação, nós temos novas necessidades nascendo para essas comunidades que outrora eram nômades e agora são sedentárias, certo? E que necessidades são essas? Desenvolvimento de escrita. Eles precisaram passar a registrar as coisas, justamente por conta dessa produção agrícola. Segundo, eles precisaram criar uma instituição, algo que fosse capaz de promover um ordenamento dessa vida de relações sociais mais distantes e mais complexas, que é justamente o surgimento do Estado. O que é o Estado? O Estado é um poder reconhecido por todos, né? Território definido, fronteiras definidas. Os membros que vivem dentro desse espaço definido partilham uma identidade cultural, basicamente língua, religião, certo? E esse Estado tem a exclusividade, ou seja, o monopólio do uso da força. A partir da criação dessa ideia de Estado, nós começamos a estudar as primeiras civilizações, né? Os primeiros grupos humanos que se organizaram. Então, nós começamos lá na porção oriental do planeta. Estudamos os egípcios, os povos da Mesopotâmia, os fenícios, os hebreus e os persas. Povos esses que adotaram o modo de produção asiático. O que é um modo de produção? Um conjunto de características políticas, sociais, econômicas e culturais. Tá? Politicamente, são teocracias de regadio. São estados que surgem para conseguirem administrar, organizar, construírem canais de irrigação. São sociedades estamentais. Sociedade cuja mobilidade social ela é baixíssima. Economicamente, vivem do quê? Da chamada agricultura de regadio. E são politeístas, antroposomórficos. Aí você já vai erguer a mãozinha aí e vai lembrar comigo. Ciana, mas os fenícios não viviam da agricultura de regadio, não. Né? Os fenícios eram povos mercantis, povos que viviam do comércio, certo? Os fenícios, então, economicamente, eles representam uma exceção. Os hebreus não eram politeístas, os hebreus eram monoteístas, certo? Então, eles representam essa exceção. A partir desses povos do Oriente, através de um processo migratório de ocupação das terras mais ao ocidente, nós mergulhamos no mundo ocidental. Que mundo ocidental? Primeiramente o mundo grego, né? E as características econômicas, políticas, sociais e culturais do mundo ocidental se diferem das características do mundo oriental. Por isso que a gente
estudou lá o modo de produção escravista. A ocupação dessas terras aqui no Ocidente, começando ali pelo mundo grego, deu origem ao que nós chamamos de propriedade privada da terra. Coisa que lá no mundo oriental isso não era comum. Porque a propriedade da terra pertencia ao Estado, devido justamente à dependência dessas terras em construírem os canais de irrigação. Certo? Então, o mundo ocidental é um mundo que vai se organizar assentado em uma sociedade censitária. O que é uma sociedade censitária? Uma sociedade cuja a divisão não é mais baseada no nascimento, e sim na renda, certo? Uma sociedade onde eles não vivem apenas da agricultura. Nós estamos falando da diversificação da economia. O mundo ocidental vai viver tanto da agricultura quanto do comércio, certo? E o mundo grego é um mosaico de cidades-estado, as polis. Aí nós estudamos lá 2 modelos de polis, né? Esparta e Atenas. Visto esses 2 modelos, uma oligarquia militar e uma democracia, nós vimos que esse mundo grego sofreu invasões e essas invasões acabaram contribuindo para a formação das ligas, né? De uma aliança militar entre as próprias cidades-estado. E através disso, depois eles vão enfrentar uma guerra interna de atenienses contra espartanos através da Liga de Delos e a Liga do Peloponeso, o que acabou por enfraquecer completamente o mundo grego e foram invadidos pelos macedônicos. Naquele processo de ocupação de terra, nós vimos que houve uma migração, inclusive, para a península vizinha. Qual é a península vizinha? A Península Itálica. Então, visto o mundo grego, nós fomos estudar justamente a formação de Roma, que nasceu como uma monarquia. Depois da monarquia, eles adotaram uma república. Depois, dentro de toda a crise da república, um processo expansionista de terras, né? A República Romana vai conquistando as terras vizinhas, criando cada vez mais uma situação de pobreza para os plebeus, se tornando cada vez mais dependente da mão de obra escrava, vão abolir a escravidão por dívida, vão ser independentes somente da escravidão mediante guerras. É todo esse cenário social que abre espaço para as ditaduras dentro de Roma. Depois, os triunviratos, para aí chegarmos ao Império. O Império Romano abraçava terras dos 3 continentes. Parte do continente europeu, parte do continente africano, parte do continente asiático. Todos esses povos que a gente tinha visto até então passam a serem, né, colônias, áreas submetidas ao Império Romano. No Alto Império, período do auge, do grande desenvolvimento de Roma. No entanto, a falta de expansão por conta da Pax Romana começa a gerar problemas. Qual era a necessidade de Roma, então? Voltar a expandir. Foi isso que aconteceu? Eles voltaram a expandir? Não, não voltaram a expandir. Então, a falta da expansão vai colapsar
aquele modelo político, econômico e social que dependia desse expansionismo. O Baixo Império Romano é exatamente isso. É um período de crise provocado pela anarquia militar. A falta de adesão dos generais de exército ao pedido do imperador. E que acaba acarretando em uma crise econômica. Para conter essa crise econômica, o que nós vimos lá? Adoção de uma religião que estava crescendo entre os romanos. Que religião é essa? O cristianismo. Qual era o intuito disso? Era justamente criar um corpo unificado através dessa questão religiosa. Mas só isso não seria possível. Além disso, substituição da escravidão pelo colonato. Vamos substituir essa mão de obra escrava por esses colonos, que são plebeus, que são escravos urbanos. Chico, sai daqui. O Chico fica aqui assistindo aula e fica respirando, baforando aqui na minha aula. Sai daqui, Chico! Vai me dando uma irritação, que aí ele fica, sabe, se lambendo, né? É a vida de cachorro, vida boa de cachorro, né? E também dividiram o império. Dividem o império na porção oriental e na porção ocidental. Porção oriental, capital, Constantinopla. Porção ocidental, Roma. Certo? Em 395. Pois bem, aquele império grandioso agora era dividido em duas partes. A porção oriental, que passa a ser chamado de Império Bizantino, terá vida longa, né? De 395 até o século XV, 1456. O Império Bizantino esteve lá, frondoso, robusto, adotando o cesaropapismo, né? Com uma atividade comercial forte, rompem com o catolicismo ocidental, criando a Igreja Ortodoxa do Oriente. Mas e no Ocidente? No Ocidente, Império Romano não terá vida longa. Aliás, todas as terras do Império Romano serão ocupadas, invadidas pelos povos germânicos. Então, o que passa a existir na porção ocidental? Uma série de reinos bárbaros que vão viver esse processo, né, de invasão de outros povos, vão manter por um tempo suas autonomias ou não, né? Nós não estudamos todos os reinos bárbaros que se formam nessas terras do mundo ocidental, mas nós estudamos um exemplo, que foi justamente o Reino Franco. Os francos que vão ocupar a região da atual França, né, a região da Gália, vão construir ali não só um reino, mas expandir esse reino à condição de império, o Império Carolíngio. São povos que se converteram ao cristianismo, são povos que adotaram o colonato como regime de trabalho, mas também introduziram ali elementos da própria cultura germânica, da própria cultura bárbara. Que elementos eram esses? A agricultura de subsistência, né? É dentro do Império Carolíngio que o mundo ocidental, que o próprio Império Carolíngio vai viver a segunda invasão de outros povos germânicos.
E com isso eles não vão conseguir resistir. Então, com a segunda onda de invasões bárbaras, nós temos a maturação, né, do novo modelo econômico, político, social, que é o quê? O feudalismo. Então, nós estamos exatamente nesse ponto, no século IX, certo? Entendendo esse desdobramento, esse desmantelamento do Império Carolíngio e a formação dessas estruturas. Deu para você fazer esse caminho histórico comigo? Deu para relembrar? Deu para cair aqui exatamente onde nós estamos? Alguma dúvida nesse processo? Alguma dúvida? Porque, gente, a história se torna mais fácil quando a gente coloca ela dentro de uma lógica, tá? Existe uma lógica, existe um processo histórico a ser compreendido. E isso é muito importante, facilita a gente compreender, né, a história. Diferente do que muitos falam, com exceção de uma data, algum nome, alguma coisa, a história não é decoreba, a história é um processo. E uma uva? Você quer uma uva? Ó, nossa aula tem mais 5 minutinhos, mas para eu não começar o nosso próximo conteúdo e parar, então na nossa quinta aula, quarta aula, sei lá, a aula é às 11, não é às 11? A gente dá continuidade a partir desse ponto aqui que nós chegamos até aqui e que você acabou de relembrar comigo. Beleza? Professor, antes de começar a feudalismo, você disse que tem algo com os povos germanos. O quê? Então, eu começo nessa aula, nesse ponto na próxima aula, tá bom, tá? Beleza? Beleza, gente? Vocês estão aí? Vocês estão acordados? Por favor. Hã? Ah, então tá bom. Então, vou encerrar essa reunião aqui. Eu espero vocês às 11 horas. 11 horas, né? Alguém lembra aí do horário? Ó, galera, deixa escrito aqui para mim, por favor, o nomezinho de vocês, nome e série, tá? Se você é do A ou se você é do B. Se você é do A de amarelo, ou se você é do B de bege, que no fundo é quase a mesma coisa, né? A base é a mesma. Mas acordou? Ixi, não posso passar ali. Ela tampado na câmera, hein? Vai. Você fechou? Olha lá, o Ricardinho passando. De pijaminha ali, ó. Vida boa. Tá, todo mundo pôs o nome? Então vamos embora, depois a gente volta. Beijo, meus queridos. Tchau. Beijo. Beijos, até. Até.